Mudaram as regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a chamada CNH. O Estado de São Paulo foi o último a aderir à questão do número de aulas para a prática, para preparar o motorista no dia a dia. E por isso, a maior parte das pessoas não entende as regras ou não tem percepção de como elas interferem ou não na relação, que é mais importante, de segurança e de melhor trânsito, deslocamento das pessoas no dia a dia. Outra questão é a polêmica em torno das motos. O motociclista no país, ao contrário de outros locais mais desenvolvidos, mais organizados, tira a sua primeira CNH somente com moto, inclusive com aulas somente no circuito. Isso gera uma série de transtornos na organização do trânsito na rua, em função do acúmulo da frota, que é reconhecido com você, que está todo dia transitando pela Duque de Caxias, Rodrigues Alves e Avenida Nações Unidas, por exemplo. E nos horários de pico, essas relações ficam ainda mais complicadas para o motorista no dia a dia. Para falar dessas questões, está conosco um especialista. Além de ser proprietário de uma autoescola, ele é instrutor e está no mercado há um tempo, recolhendo essas experiências para poder conversar conosco as suas impressões. É o Paulo Pereira Castro. Paulo, obrigado por sua presença aqui. Eu costumo dizer de emprestar o seu tempo, da sua experiência, para poder transferir isso do ponto de vista da opinião pública. Falar sobre a questão das 25 horas aula da CNH. A regra anterior era 20. O que isso muda na rotina da formação para quem vai tirar a carteira nesse momento? Na rotina, o que mudou foi o acréscimo de uma aula noturna, que anteriormente eram 4 aulas, acresceu uma aula noturna, certo? E 4 aulas diurnas no processo de habilitação. Na rotina, o que mudou foi somente isso daí. Como tem essa alteração pontual, aí vem a grande discussão das transformações que são feitas por resolução no país para essas regras. No dia a dia, isso melhora alguma coisa? Se efetivamente forem feitas as aulas, pode ter uma melhora, porque a pessoa vai estar sendo melhor preparada para o trânsito. Agora, a aula noturna, quantas aulas eram, ou se tinha um número mínimo obrigatório, com o regime anterior de 20 horas aula? Eram 4. Eram 4? Eram 4. Ficaram 5 agora? 5 aulas. Aí entrou um dado. Não necessariamente essas aulas precisam ser efetivas, serem realizadas na rua? Exatamente. Essas aulas noturnas, certo? Essa mudança para 25 horas aulas veio para contemplar, certo, a implantação também do simulador, que de obrigatório passou a ser facultativo. O facultativo é substituição de aulas práticas de vias públicas por aulas no simulador. Só para a noite ou também para o dia? Também para o dia, num limite de 30% do total das aulas. Aí vem um dado para as pessoas entenderem essa questão da engenharia e daqueles que mexem com as resoluções para ver as consequências do ponto de vista da organização do mercado também. Quanto custa o investimento de um simulador em média? Para compra de 25 mil a 40 mil reais, certo? Ou tem um aluguel que vai ser feito de acordo com a quantidade de alunos que você tem. Você vai pagar uma taxa de 20 a 50 reais conforme a empresa por aluno que cadastra a aula nesse daí. E essa taxa é paga por aula. Ou seja, o simulador enquanto equipamento é um investimento alto para a autoescola. Exatamente. Tem alguma relação entre a modificação, o aumento do número de aulas e os investimentos em simuladores? O investimento, a relação que tem isso daí é só realmente para quem for comprar. Entendi. A autoescola é obrigada a ter o simulador? Não, não é obrigado a ter. Se ela quiser fazer todas as aulas... Todas as aulas práticas e sem equipamento? Exatamente. Agora, o simulador, do ponto de vista das questões efetivas de trânsito no dia a dia, não falar da aula noturna, que ela é bastante peculiar, ela consegue, como o nome diz, simular todas as situações? No meu entender, não. Por quê? Por quê? Porque na via pública, certo, você tem a diferença de luminosidade de uma rua, de uma via para outra. Você vê a Duque de Caxias com uma iluminação já melhor, você vê ruas de bairros com iluminação inferiores. As transversais. Então, transversais, então vai ter essa diferença. E provavelmente o simulador não vai estar contemplando o tempo todo essas mudanças, essas nuances que tem na luminosidade. Tá. Aí a questão de ponto cego ou dificuldade de enxergar, você acha que a prática do dia a dia é muito melhor para a formação? Sim, a prática do dia a dia sim, porque está treinando no trânsito efetivo, certo? A surpresa que pode ocorrer, certo, é uma surpresa real, não é uma surpresa fictícia. A fictícia a pessoa pode estar preparada para falar assim, isso daqui é só uma simulação, e na vida real
a simulação sai caro. No simulador, eu, por exemplo, nunca fiz aula. Ele traz algumas pegadinhas ou algumas surpresas para tentar divertir o motorista? Ele vai ter surpresas, assim, condições adversas. Certo? Vai ter a condição adversa, você vai encontrar uma poça d'água numa simulação, você vai encontrar um cachorro passando na frente do carro, eventualmente uma criança que está na frente da escola e bota o pé na rua, alguma coisa desse tipo vai surgir no simulador. O exame de CNH ele ainda é feito durante o dia, não tem aula noturna. Não tem exame noturno. Exame. O exame não tem noturno, é sempre durante o dia. A sensação que você tem no simulador, quem brinca com carrinhos, aí gosta de corrida e tal, ela é parecida com a situação real ou não? Eu acho que não. Os pedais, o domínio dos pedais vai variar, o mecanismo varia de veículo para veículo. O simulador é uma coisa genérica, certo? É igual para todo mundo, certo? E veículo para veículo vai ter. Você pega, o simulador não contempla desgaste de uma embreagem, desgaste do freio, certo? Um tipo de motorização diferente no veículo, certo? Que tudo isso influi na condução. Só para esclarecer um ponto, não ficar em aberto, pelo menos para mim, para as pessoas que estão em casa. A aula noturna, nessa alteração, ela é obrigatória um número ou não? Podem ser todas realizadas no simulador? Não, a aula noturna ela pode ser trocadas pelo simulador 3 aulas noturnas. 3. 2 continuam obrigatórias. 2 obrigatórias, que era a situação anterior. Na anterior eram 4 obrigatórias. Aí para 50% obrigatória à noite e 3 facultativas. Aí eu vou fazer a continha natural. Apesar do aumento do número de aulas, o número mínimo obrigatório de prática continua igual. Continua igual. Não, até diminui, né? Diminui. Ele diminui, porque passa de 4 para 2. Desculpa, eu falhei na matemática, no raciocínio. Isso do ponto de vista da formação dos alunos que chegam para você. Primeiro, a questão do perfil. Dos clientes, que você já está há um tempão no mercado, a primeira CNH é o maior volume de clientes? Sim, primeira CNH. Da moçadinha logo com 18 anos? Aos 18 anos é o índice maior de procura, no pessoal que completa 18 anos. Nesse caso, eles chegam lá sabendo alguma coisa já ou nada? Não, hoje uma média de 10% a 20% no máximo tem uma noção do que é dirigir um carro. Sem aula noturna, esse aluno com 25 horas aula e essa limitação ou espaços da lei, ele consegue chegar em condições de ter todas as realidades do trânsito sob seu domínio? Poder até pode. Até pode. Vai do nível de concentração que esse candidato, esse motorista, futuro motorista vai ter. Entendi. Até pode. Uma outra questão, além da aula noturna, é a aula em rodovia, que é uma discussão que vocês fazem há um bom tempo sobre a necessidade. Eu fui ouvir, inclusive, autoridades de trânsito e eles defendem que tenha que ter a prática. Primeiro, o Denatran fala de uma questão de segurança, é uma contradição aí no raciocínio, né? Questão da segurança. Então, na via pública, a segurança é maior do que na rodovia? Não. Então, e outra, a pessoa que eventualmente vai fazer uma aula de rodovia na autoescola, ele já teve uma base acompanhada por um profissional. E esse profissional só vai realmente colocar esse aluno na rodovia na hora que ele se sentir seguro com o candidato. Agora, você me chamou a atenção antes de gravar por uma questão que eu achei essencial e que pode passar despercebido na grande maioria das pessoas. Eu tenho um menino, uma menina de 18 anos, a maior parte ainda imaturos pela própria relação com a idade, eles fazem as aulas com vocês, ficam habilitados, conseguem fazer as manobras mais objetivas que estão apresentadas no exame. No dia seguinte, passa lá, pega a CNH, te agradece por serem bons motoristas e podem partir para o Rio de Janeiro sem nunca ter pego estrada. Exatamente. Exatamente. Não tem nada que proíbe. A carteira é Carteira Nacional de Habilitação. Válido em todo o território nacional. E não está nada escrito no carro dessa pessoa ou no semblante dela que ela é recém-habilitada. E aí, não é um perigo isso? Eu concordo que seja um perigo. Eu acho que deveria ter um treinamento obrigatório, certo? Tipo um estágio para que a pessoa na via pública passasse a transitar também nas rodovias, certo? Aprendendo mudança de marcha de quarta para quinta, ultrapassagem, identificar um aclive, tudo, saber que lá você perde a visibilidade quando você está no aclive, uma curva. Tempo de resposta do veículo, sim, quando você vai fazer a manobra. A diferença da velocidade que ele está na via pública em relação às rodovias, que dobra-se praticamente.
Aí é complicado. Uma outra questão bastante polêmica do meio, não no sentido de discussão em si, mas de preocupação com o dia a dia, é a CNH. Esses jovens, até por uma questão econômica, primeiro, é muito grande o número de jovens, ou tem sido nos últimos anos, que procuram a primeira CNH apenas para moto? Uma parcela grande, sim, certo? Principalmente pessoas de menor poder aquisitivo. Por quê? Porque se ele for tirar uma carteira de carro como primeira habilitação, um carro é mais caro para se adquirir do que uma moto. Sim. Certo? Então ele faz opção de tirar de moto, já que não tem condições de tirar ao mesmo tempo, por causa do valor ser um pouco maior, de carro e moto, CNH A, B. A de moto é só A e carro só B. Lembrando que isso vale também para bis, scooter, essas pequenininhas, as pequenas, baixíssimas cilindradas. As pequenas também, acima de 125 cilindradas, que hoje são todas aí, você tira a CNH categoria A moto. Existe uma figura na lei que se chama autorização para conduzir ciclomotores. Então, o motor de um ciclo, eles falam que se enquadra nisso daí. Só que o processo de habilitação é o mesmo para uma motocicleta. Neste caso, fazendo o raciocínio para quem está em casa, adentrando a questão talvez mais preocupante, ele vai para a rua sem ter a noção de como funciona, ou qual a visão, no mínimo, e quais são as situações de um veículo de 4 rodas? Sim, porque ele pega a moto, ele treina exatamente, ou estritamente, o percurso que é feito no exame com seus obstáculos. Ele vai aprender a ter o domínio da moto, embreagem, um pouco de aceleração, funcionamento de freios, a mudança de marcha somente de primeira para segunda. Ele tem um domínio motor e mecânico só do equipamento. Ele vai pegar o equilíbrio e ter o domínio mecânico técnico ali. Lembrando que as aulas são em circuito. Lembrando que as aulas, depois que pegou essa primeira parte, de forma assim, a gente fala que a gente treina separadamente e depois unifica tudo no circuito para que ele treine o circuito onde vai ser feito o exame. E partindo desse princípio, ele teve aula na rua? Não. Ele participou efetivamente do trânsito? Não. Que noção que ele tem do trânsito se ele nunca dirigiu nele uma motocicleta? Aí eu te coloquei uma questão que a gente gravou aqui com o presidente da Indubri, que tem a área de trânsito, e ele fala dessa discussão, inclusive, com outras áreas de grandes cidades, que está se espalhando no país essa discussão. Da primeira CNH, assim como em outros países, você me advertiu, não ser para moto, ser necessariamente para carro. Eu concordo com isso, eu acho que deveria ser. Você, como tem hoje um estágio de permissão para dirigir durante um ano para você efetivar a tua CNH, no qual nesse um ano você não pode cometer infrações de natureza grave ou gravíssima, que já perde automaticamente, ou ser residente em infrações médias, certo? Deveria ser. Você tira a CNH, categoria B, carro, faz um estágio de 1, 2 anos para realmente participar do trânsito, estar vivenciando o dia a dia de trânsito, sem ter o instrutor do lado, para ver o que é o trânsito, a sinalização, a velocidade e tudo, para depois, com essa experiência, você partir para uma habilitação de moto. Aí o jovem vai para a rua e aprende a figura do corredor e os outros vícios decorrentes. Exatamente. Que pela lei, a moto ela tem que ocupar o lugar de um veículo, um carro. Não pode andar no corredor. No corredor não pode. Isso, né? É que quando foi feito o Código de Trânsito Brasileiro, o Fernando Henrique ia colocar isso na lei. Aí, por causa de alguma pressão externa, provavelmente de montadoras, ele vetou esse artigo da lei, certo? Abrindo a brecha para que pudesse ser feita a ultrapassagem no corredor. No corredor. Certo? Só que o corredor é um espaço deixado para separar os veículos. Sim. Neste caso, para reforçar a questão das pessoas tentarem se colocar nessa situação que nós estamos falando, se você nunca dirigiu o carro, o óbvio, o evidente, é que você não tem visão paralela, periférica, por exemplo, para poder tentar imaginar como vai se comportar o outro veículo. Sim, e também não tem a noção exata da sinalização. Por quê? Porque quando você está fazendo uma aula de carro, você está andando na via pública, você está vendo parada obrigatória, tem que sinalizar uma intenção tua de virar, ver se a rua é mão única ou mão dupla, ver os obstáculos que tem naquela via. Quando você não treina a moto na via pública, você não teve essa orientação. Vai aprender quando? Já que a gente está falando sobre questão de habilitação e direção no dia a dia, como falar sobre, não é questão de dedo duro, é questão de a gente identificar o nosso padrão
de comportamento, de cultura na rua, o que é acima de tudo. É muito comum, não sei se você que está na rua, os seus instrutores também comentam sobre isso, a questão da parada no meio da faixa. O cara faz a segunda faixa e se der ele faz a terceira também. É impressionante como em Bauru isso é um hábito comum, é um absurdo e para o trânsito. Essas questões vocês encontram isso com frequência também? Eu que estou sendo muito chato. Não, eu reparei uma coisa, há um mês atrás eu estive em Londrina, e reparei nisso daí. Eu vi, tanto que você fala, essa parada que a pessoa vai ganhando espaço, certo? Vai buscando achar um espacinho para se enfiar no meio lá, certo? Eu vi em Londrina o seguinte, que uma coisa que eu não tinha visto em Bauru. Deu um sinal amarelo, o carro estava em condições, na velocidade que estava, de simplesmente passar tranquilamente na mudança do sinal, sem efetivamente ter ultrapassado no sinal vermelho, parar. E em Bauru é diferente. Em Bauru, a hora que dá o amarelo, o condutor acelera para a famosa aproveitar a mudança do sinal. Tá? Então essa cultura provavelmente é mais bauruense. Mais bauruense. De mau motorista no dia a dia, para ser efetivo. E uma outra questão, a boataria de internet, sobretudo no Facebook, sobre cancelamento, que você perde a CNH para casos de renovação se você não tomar as providências dentro dos 30 dias após o vencimento. Sim. O vencimento da CNH, ela tem a data de vencimento e por uma liberalidade da lei, ela permite que no prazo de 30 dias você efetue a renovação dela. O que estava acontecendo é que as cartas antigas, a famosa carta sem foto, eles estavam falando que se não renovasse dentro do prazo, estaria sendo cassada essa carta. Detalhe, todas as cartas sem foto já venceram. Já venceram. Então, todas estariam cassadas e as pessoas estão renovando normalmente. A única coisa que acontece em relação à carta sem foto é que ela tem um prazo maior para sua emissão. Que ela demora um tempo mais por causa de toda a burocracia de você ser digitalizado a tua foto, ser lançado num prontuário antigo, tudo para gerar a nova habilitação. Mas não caça a CNH. Não caça a CNH, o prazo é igual para todo mundo, vencida 30 dias, o que não pode acontecer é o seguinte, a pessoa depois de 30 dias continuar dirigindo com aquela carta vencida. A gente estava falando sobre a questão de situações de trânsito aqui, falou do simulador, eu esqueci de uma relação, inclusive porque a gente está gravando sob chuva, no período de chuvas aqui. Nas aulas é só no simulador que ele teria essa condição de aprender? Não, a gente dá aula na chuva também, aula na chuva normal. Mas se tiver a chuva? Se tiver a chuva, é que a gente fala, a gente comenta o seguinte, que eles começam a colocar essas leis aí, simulador para isso e aquilo, eu falo, a gente faz algumas brincadeiras, fala assim, então vai ter simulador de neve, vai ter simulador de cascalho, vai ter simulador de terremoto, mas na época de chuva... Granizo que esteja agora aqui. Na época de chuva, normalmente as aulas são ministradas, certo? Bauru é uma cidade que tem alguns períodos que passam uma época muito grande sem chuva, aí a gente não pode fazer nada. Isso é uma condição adversa, que é a chuva, como uma condição adversa é um cansaço do motorista que dirige muito tempo, ou aqueles mais novos, como nós já fomos também, Sim. que sai da noite e quer enfrentar a estrada para ir de uma cidade a outra, porque veio curtir a noite numa outra cidade. Tudo são condições adversas. Isso daí, no simulador, dá para fazer, mas não é uma realidade. É diferente a poça d'água do simulador, é diferente da poça d'água da via pública real. Porque a poça d'água do simulador você não sabe se ali tem um buraco. Entendo. No simulador é somente a poça d'água e na vida real pode ter um buraco. E pode ter um grande buraco, estourar o pneu e ficar parado na rua, como infelizmente a gente encontra na rua de Bauru com muita frequência. Exatamente. Aliás. Paulo, quanto custa uma CNH em base hoje, se for? Preço médio, assim, da cidade, a variação é muito pequena de uma autoescola, que hoje em dia é chamado Centro de Formação de Condutores, a variação é muito pequena. Mas a média, uma carta de carro está saindo, vamos supor, entre R$1.000 e R$1.500. E uma carta de carro e moto entre R$1.400 a R$1.800. Para lembrar a citação da questão da primeira CNH, primeiro para cá, você citou que no Japão e em outros países... No Japão só pode tirar carro primeiro, no Japão é extremamente difícil tirar uma CNH. Tem instrutor que morou no Japão, ele fala assim, não é porque eu não falava japonês, é por causa que eles são criteriosos. No Japão, quando o candidato é recém-habilitado,
o carro que ele vai dirigir é identificado por um colante falando que ele é recém-habilitado. Só que daí já é problema cultural, eles têm um respeito maior pela pessoa. No Brasil é o seguinte, se demorou mais que 5 segundos, a pessoa de trás quer virar helicóptero, passar por cima de você. Dá um buzinão ou até encosta alguns ignorantes na traseira. Na Alemanha, CNH, você vai tirar a primeira habilitação 20 anos de idade, proporcionalmente ao valor do euro, mas é uma carta cara. Eu dei aula para um alemão aqui em Bauru, ele falou assim, ó, primeiro eu vou tirar a carta no Brasil, depois eu vou ver se eu consigo transferir a minha carta do Brasil para lá, que pode sair mais barato o processo. Uma outra questão que está em regulamentação, a gente discutiu aqui de uma lei municipal recente, inclusive, por força da questão econômica, a necessidade das pessoas, enfim, se deslocarem de um lado para o outro, a moto acabou entrando por causa do preço bem mais acessível, agora já tem um volume considerável de bicicletas motorizadas aqui. Sim. Que entram como se fosse um veículo normal, um ciclomotor. A única bicicleta que não entra como ciclomotor é a elétrica, porque ela provavelmente vai vir com uma limitação de velocidade de 25 km por hora. Tá. Ela entra como elétrica, então ela não vai precisar de CNH. Mas se ela for esse motor a gasolina, motor de um tempo que seja, que é um ciclomotor, ela vai precisar de pelo menos uma autorização para conduzir ciclomotor. Idade 18 anos completo, processo de habilitação igual da CNH categoria A. De um carro. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui, trazido as suas experiências e esclarecido a gente sobre essas questões do trânsito no dia a dia. Eu que agradeço e se precisar voltar, só me chamar que eu estou junto com você aqui e junto ao trânsito de Bauru. Muito obrigado, aproveitando essa função pública e falar sobre a cortesia no trânsito. Dê passagem, espere, não fique apavorado quando o cara para na sua frente para uma vaga. Se ele deu seta, utilize a seta, não é um brinquedinho, não custa nada esperar um segundo.